Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Você já parou para pensar nessa pergunta? A gente fala tão comumente, né, por aí. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E na verdade nem sempre as coisas estão bem. E aí tem duas formas da gente responder essa pergunta. Uma é bem rápido. Tá tudo bem sim, tá tudo ótimo. Tudo ótimo. E a outra é responder contando um monte de drama, de histórias que já aconteceram. E toda a gente faz isso. É normal, natural. Para mim, dizer tudo bem se tornou muito difícil quando a minha mãe adoeceu. Ela teve um câncer e mais ou menos em 6 meses ela faleceu. E eu e minha irmã fomos atrás de todos os tratamentos, médicos, hospitais, mas foi muito rápido. E naquela época as pessoas me perguntavam: oi Daniel, tudo bem? Como é que tá sua mãe? E era muito difícil para mim responder. Muito difícil. Eu não sabia se eu falava: não tá tudo bem. Minha mãe não tá bem, de forma nenhuma. Porque a reação das pessoas era algo que dava mais trabalho e trazia mais dificuldade do que o que eu já estava passando. As pessoas sentiam dó. Jura? Mas, nossa, mas ela estava tão forte, estava tão feliz. Ou, mas vai dar tudo certo, confia. Falava, nossa, eu preciso confiar que vai dar tudo certo. Eu confio, mas não é simples assim. E era muito difícil. Às vezes eu falava, tá tudo bem, minha mãe tá melhorando. Ela tá melhor. Eu tinha 24 anos na época. Eu falava, olha, ela tá melhor. Tá melhor sim, fizemos exames, isso e aquilo. E a pessoa... Mas eu falava muitas vezes que ela estava melhor, mais pela pessoa do que por mim mesmo, ou pela minha família, ou pela minha mãe, porque eu realmente não sabia. Eu me sentia menos mal falando que ela estava bem. Então ela faleceu. E naquela época, eu lembro o quanto era difícil para mim. E não por acaso, mas como meus pais já tinham mais idade, quando eu nasci, minha mãe ela engravidou de mim, ela tinha 42 anos. Então, atípico para a época, né? Então, na minha infância, como meus pais, quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais tinham mais de 50, né? Tinham 50 anos mais ou menos. E nós íamos muitas vezes em enterros, porque eles já tinham uma idade mais avançada, então os amigos deles, que eram mais velhos, faleciam, e eles tinham muitos amigos, meus pais, então estávamos sempre indo em algum enterro. E já naquela época eu ficava observando isso, né? Chegar no enterro e perguntar, oi, tá tudo bem? Né? Ou como que era isso? Mais tarde, recentemente, né, nos últimos 10 anos, quando eu conheci o trabalho do Bert Hellinger, né, as constelações familiares, e eu conheci a Mimansa antes de tudo. E a Mimansa é a pessoa que trouxe as constelações para o Brasil. E aí, mais uma vez, e ela perguntava, tá tudo bem? Só que a Mimansa, quando ela pergunta, tá tudo bem, é uma situação muito diferente, porque, de alguma forma, a gente sabe que ela olha muito para dentro e que ela sabe exatamente se tá bem ou não tá. Assim como toda pessoa sabe. Quando você olha para alguém e a pessoa fala tá tudo bem ou não tá tudo bem,
Você sempre sabe se está bem mesmo ou se não está. Mas com a mimança era muito difícil, até hoje é muito difícil dizer que está tudo bem, se não está tudo bem. É incrível. E das vezes que tá tudo bem para mim, né, e que eu tô bem, lógico, porque toda gente passa por altos e baixos na vida, né, e tem dia que você não tá muito bem, tem dia que você tá bem. Quando tá tudo bem, ela nem pergunta. Nós nos falamos quase todos os dias, mas ela nem pergunta se tá tudo bem. Ela simplesmente conversa. E quando não tá tudo bem, ela pergunta: tá tudo bem? E aí é muito difícil dizer que não tá tudo bem. E por que é difícil dizer que não tá tudo bem? É natural. Porque dizer verdadeiramente que não tá tudo bem, sem contar drama, sem dramatizar e sem dizer que tá tudo bem, né, falar exatamente que não tá bem e o que está acontecendo por dentro, não é fácil, porque geralmente a pessoa não está bem porque algo que não é legal está acontecendo. Então, depois dessa pergunta, né, tá tudo bem. O que a gente tem para dizer? Ou o que uma pessoa tem para dizer depois dessa pergunta? E geralmente tem muito para dizer. Muito depois de um tá tudo bem. Muito, muito, muito. E às vezes esse muito pode ser resumido em algumas poucas palavras. Com isso tudo, ficou para mim um valor muito grande em perguntar para as pessoas se está tudo bem. E também observar a reação, observar o que está acontecendo com a pessoa para quem eu pergunto se está tudo bem. E também quando eu respondo que está tudo bem e que não está tudo bem. E apesar de ser muito difícil muitas vezes responder que está tudo bem ou que não está tudo bem, acho que toda pessoa ganha muito em responder essa pergunta com muito cuidado, em fazer essa pergunta também com muito cuidado. É um pouco hábito perguntar: tá tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas, por trás dessa pergunta, sempre acaba, sempre não, na maioria das vezes, acaba se escondendo uma mentira. Essa pergunta precisa ser muito verdadeira. Se você pergunta para uma pessoa, você precisa realmente querer saber se está tudo bem. E se você responde, também precisa ser muito sincero se está tudo bem ou se não está tudo bem. Porque, por incrível que pareça, toda intimidade, todo cuidado com a outra pessoa nasce depois dessa pergunta. Uma grande amizade pode nascer depois de uma pergunta assim. Ou uma grande amizade pode florescer depois de uma pergunta assim. Um grande amor verdadeiro dentro de uma família, ou entre amigos, ou entre um casal, pode nascer depois de uma pergunta assim, depois de uma resposta autêntica para essa pergunta. E mais ainda, nos momentos em que as coisas estão mais difíceis, às vezes em um relacionamento de casal ou dentro da família, perguntar para a pessoa autenticamente
e completamente disponível para ouvir a resposta da pessoa, seja lá o que ela tiver para falar, sem querer consolar, sem querer empatizar, né? A tão famosa ou famigerada empatia. Cuidado com a empatia. Simplesmente ouvir a pessoa e sentir dentro de você aonde que realmente dói. Porque quando a gente pergunta tudo bem, muitas vezes a gente quer ouvir uma resposta rápida. Porque se for realmente ouvir o que a pessoa tem a dizer, pode dar trabalho, pode ser difícil, pode ser dolorido, inclusive. E muitas vezes é muito dolorido. Mas mais vale toda a dor de uma resposta autêntica, toda a dor de uma pergunta autêntica, do que a falsidade ou escapismo. Então, aí que eu acho fantástico, assim, eu acho que talvez esse tenha sido um dos maiores aprendizados que eu tive e que eu tenho todos os dias com a Mimansa. É nessa pergunta. Então, é a arte de conectar com a outra pessoa, verdadeiramente. Depois dessa pergunta, dessa simples pergunta. E você? Tá tudo bem? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.